Olá, sejam bem-vindos ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria estar com você novamente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela gravou um CD maravilhoso. Eu já vou dizer para você quem ela é. Então, como eu dizia, eu estou aqui com Suzy Karfer. Suzy, seja bem-vinda ao nosso programa, uma alegria ter você. Obrigada, pastor Flávio. Eu que agradeço o convite, de poder estar aqui com vocês. Maravilha, Suzy. Nós vamos falar do seu CD, eu não vou mostrar ainda, mas eu quero falar um pouquinho da Suzy, né? Quem é a Suzy? Depois você vai poder contar a sua história, mas a Suzy é ministra de louvor, compositora, integrante do Ministério da Igreja Batista do Orleans. Um grande abraço para você aí da Igreja Batista do Orleans. Recentemente lançou um CD, né, com o tema Não Temas. Suzy, e tem participação de dois grandes amigos meus, o Misa Júnior e o Samuel Barbosa. Que gostoso, maravilha. Fala um pouquinho. Foi uma honra, pastor, na verdade, contar com a participação deles. O Misa é um homem de Deus, com um dom inexplicável, Então, ele teve a capacidade de pegar as músicas que eu escolhi e transformá-las e deixar realmente aquilo que eu queria, deixar a minha cara, E o Samuel Barbosa, eu tive a honra de ter a participação dele na canção tema do CD, que é a canção Não Temas, que está sendo divulgada e tem falado muito ao coração das pessoas. Então, assim, eu sou eternamente grata a eles, pela oportunidade de tê-los ao meu lado. Que bênção. A gente já vai falar do teu CD. Antes, Suzy, um grande abraço também para o Samuel e para o Misa. E, Samuel, você está devendo aqui um retorno. A gente já gravou um programa, mas eu quero te convidar para estar aqui de novo. Suzy, conta um pouquinho da sua história. Aqui eu gosto sempre de perguntar a história, aquilo que o convidado viveu. Conta um pouquinho. Quem é a Suzy? Então, pastor, eu tenho hoje 24 anos de idade, filha única. Olha só. Vivo com os meus pais. E a gente se converteu há 15 anos atrás, então eu não nasci em berço cristão. Mas eu não reclamo, porque todas as experiências que a gente tem vivido, eu creio que foi propósito de Deus nas nossas vidas, Então, assim, aos 10 anos de idade foi quando Deus primeiramente tocou no coração da minha mãe, Deus já vinha trabalhando na vida dela, através de uma pessoa que vinha falando de Jesus, enfim. E aí, num domingo de manhã, que foi no dia 25 de março de 2001, a gente saiu. A gente estava passando por algumas questões e aí a gente decidiu que a gente queria buscar a Deus para Ele mudar a nossa vida, Só que a gente ainda não tinha uma igreja definida para onde nós iríamos. Então, foi literalmente assim, nós saímos domingo de manhã, eu e ela na rua, vamos caçar uma igreja. E a gente disse, vamos buscar uma igreja. E aí a gente passou na frente de algumas igrejas e quando a gente passou em frente a uma igreja batista, a gente ouviu, estava cantando uma música, eu lembro como se fosse hoje, que era Não há Deus maior, não há Deus melhor. E para aquele momento que nós estávamos vivendo, foi onde Deus tocou o nosso coração. A gente entrou e nunca mais saiu. Olha que bênção. A música realmente é uma ferramenta poderosa, sobrenatural. Sim. E me conta assim, você tinha quantos anos nessa época aí? 10 anos de idade. 10 anos de idade. Sim. E aí veio você e a mamãe só e o pai veio depois? Sim, de início eu e minha mãe começamos a frequentar e a gente começou a orar, Porque meu pai ele era uma pessoa durona. Ele dizia que ninguém ia levar ele para a igreja, que ele nunca ia usar um terno e uma gravata. Olha só. E aí a gente começou uma campanha de oração, toda a igreja em favor dele. E aí depois de alguns meses, graças a Deus, ele se sentiu tocado. E aí ele visitou a igreja junto com a gente. Deus falou com ele, por incrível que pareça, em um velório. Olha só, me conta essa experiência. Pois é, a gente teve um falecimento na família, E foi através da mensagem que um pastor trouxe em um velório que Deus tocou no coração do meu pai. E aí ele falou, eu quero conhecer esse Jesus. E aí ele começou a ir com a gente, se converteu. A história da minha família é muito bonita, porque o meu pai ele tinha alguns vícios,
um deles era a bebida, então isso prejudicava muito o nosso convívio, nosso relacionamento. Então, no dia em que ele entrou em casa, ele pegou todas as bebidas que tinham em casa, ele jogou dentro da pia e disse: isso aqui nunca mais vai entrar dentro do nosso lar. Porque aquilo era a maldição da nossa família, sabe? Destruía mesmo os nossos dias, tinham muitas brigas, enfim. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Pastor, hoje nós temos dificuldades? Nós temos lutas? Sim, nós temos. Mas a diferença é que hoje nós temos um Deus que está ao nosso lado, né? Que luta em nosso favor. E a gente pode a todo momento buscar Ele, se apegar a Ele. E eu sou grata, porque hoje posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Amém. Olha só, você que ouviu esse testemunho aí da Suzy e está passando talvez por alguma dificuldade nessa área com os seus pais ou com o seu marido, né? Ou também existem casos também que a gente sabe da mulher também que tem algum vício de bebida, alguma coisa, mas você que tem algum tipo de situação nesse sentido, com algum tipo de vício ou bebida ou drogas, olha só que história bonita e interessante da família da Suzy, onde o pai foi liberto, foi abençoado e hoje vivem em uma família feliz. Há quantos anos isso aconteceu com ele, né? Essa libertação aí, Susan? Foi, na verdade, Foi aqui, 2001, então? Foi 2001 mesmo, há mais ou menos 15 anos atrás, que a gente começou a ir à igreja. Depois de uns 3 meses, ele já sentiu o desejo de ir também. E até hoje, isso eu acho bonito de falar, ele não tem desejo nenhum e ele realmente está firme, sabe? Então, Deus, quando Ele faz a obra por completo. Deus não faz nada pela metade. Como é o nome dele? Edirceu. Seu Dirceu, olha só, quero mandar um abraço, corta aqui para mim. Eu quero mandar um abraço para o seu Dirceu. Que bom saber que Deus fez esse milagre e essa obra na tua vida. E conversando aqui com a sua filha, fui muito abençoado com esse teu testemunho. Um grande abraço. Suzy, me diz a partir daí o que Deus começou a fazer na vida de vocês ali na igreja. Muitas coisas, pastor. Assim, a gente tem vivido dia após dia experiências com Deus. Experiências que eu posso dizer que são sobrenaturais, né? Experiências de cura, de libertação. Muitas vezes a gente teve momentos difíceis que a gente pensa em desanimar, que a gente está realmente no vale, mas não teve um momento em que Deus não tenha tocado nosso coração, falado muito fortemente com a gente, sabe? E foi em alguns destes momentos que Deus foi me dando algumas canções, foi fortalecendo em mim o desejo de viver mesmo para Ele, de me dedicar ao ministério. Então, tudo isso é prova, né? Ele me mostrou que eu não poderia falar daquilo que eu não vivi. Que eu precisava ter experiências com Ele para poder ministrar na vida das pessoas. E hoje, para a glória dEle, Ele tem colocado no meu caminho pessoas que muitas vezes estão passando pelas mesmas dificuldades ou até mesmo dificuldades maiores, e Ele tem dado sabedoria e muitas vezes palavras para poder ajudar essas pessoas também. Eu creio nesse Deus que cura, né? Que liberta, restaura. Me fala um pouquinho do seu ministério lá na igreja. Eu não vou entrar ainda no CD, eu estou deixando o pessoal um pouquinho curioso lá. Me fala um pouquinho do teu ministério na igreja. Você ainda serve na igreja? Você participa do ministério de louvor? Como que é esse teu trabalho na igreja? E uma outra pergunta também. Os seus pais também participam de alguma coisa no ministério da igreja ali? Como que é? Então, desde que eu iniciei, eu nunca consegui focar só no ministério fora da igreja e abandonar a igreja, né? Eu acho que isso faz parte da minha vida, foi lá que eu comecei e eu vou sempre estar lá para apoiar a igreja em todos os aspectos relacionados também ao ministério do louvor. Então, hoje sim, eu dirijo, eu ministro louvor na igreja, né? A gente tem uma agenda corrida, né? E tudo mais, mas sempre que eu posso, eu estou lá com eles e para mim é uma alegria, né? Poder abençoar também a minha igreja. Que bênção. Seus pais trabalham no ministério ali também? Sim, sim. Os meus pais hoje são líderes de célula, né? E graças a Deus tem agido e tem multiplicado. A gente tem podido caminhar com algumas pessoas, ensiná-las também, abençoá-las, né? Com aquilo que Deus tem agido no nosso viver,
que serviu de experiência. Então, tem sido muito prazeroso, pastor. O ministério deles é um pouco diferente, né? Eles não vêm de uma raiz musical, enfim, não tocam instrumentos, mas eu creio que Deus tem honrado a vida deles também nesse ministério, com certeza. Eu te perguntei isso pelo seguinte, eu provoquei a pergunta do que você faz na igreja, do seu ministério na igreja, porque é justamente assim, a gente vê quando um músico grava um CD e começa a ter convites, né, para participar em outros ministérios e ir em outras igrejas, ele acaba abandonando um pouco o seu posto na igreja local. E você tocou num ponto muito importante, que é nunca esquecer de onde você está, do serviço que você colocou. Tem que ser assim, né? Sim, com certeza. Eu tenho um amigo, o nome dele ele é um baixista, o Marcos Nato. O Marcos, quer mandar um abraço para o Natinho, né, que está lá no Rio de Janeiro. Ele é baixista, ele toca com o Kleber Lucas, e ele já tocou com grandes nomes da música. Hoje ele só toca gospel. Só toca com músico gospel. E ele é baixista do Kleber Lucas. E ele trouxe um comentário muito interessante. Ele falou, olha, eu tenho as minhas agendas fora, mas todos os domingos eu estou na igreja e eu não toco todos os domingos. Eu tenho um domingo que eu toco, mas os outros domingos eu estou, a maioria, na nossa igreja, porque eu prezo por isso. Então, vale a pena você honrar o seu pastor e a sua igreja, né? Me fala um pouquinho da Igreja Batista do Orleans lá. Quem que é o pastor? Conta um pouquinho da sua igreja. Então, a Igreja Batista do Orleans, ela é filha, né, da Igreja Batista da Vila Americana. Em Curitiba, né? Em Curitiba. Porque nós estamos no Paraná todo, mas... Sim. Então, a Igreja Batista da Vila Americana, hoje dirigida pelo pastor Nivaldo, que foi quem batizou a minha família, quem casou os meus pais. Então, ele hoje é responsável pela Igreja Batista do Orleans, que está sendo dirigida pelo pastor Weber. Então, já há algum tempo ele está com a gente. A igreja é uma igreja pequena ainda. Eu tenho esse amor por igrejas menores, onde a gente pode se relacionar também um pouco mais de perto e dirigir a vida de algumas pessoas, ajudá-las, né? Então, é uma igreja pequena que está crescendo. Deus tem abençoado e acrescentado dia após dia. Assim. Amém. Como que é o nome? É pastor Weber? Weber. Quero mandar um abraço, então, pastor Weber. Eu estou aqui com a tua ovelhinha, a Suzy Carfer, que gravou o CD, que você já deve conhecer. Um grande abraço para toda a igreja aí do Orleans. Suzy, na realidade, assim, eu já vou mostrar o seu CD. Gente, olha só, esse aqui é o CD da Suzy. Pode cortar aqui, aproximar. O CD ficou muito bonito, a capa eu ainda não ouvi. Esse aqui é meu? É presente? Sim. Muito obrigado. Olha só, eu vou ouvir o CD. Mas o CD ficou muito legal, a capa. Fala um pouquinho, já a gente vai entrar no intervalo, mas fala um pouquinho desse sonho aqui. Começa a falar um pouquinho do sonho do CD. Como começou essa coisa de querer gravar o CD? Foi, na verdade, uma revelação que eu tive no momento que eu estava ministrando na igreja. E foi quando um pastor ele veio orar por mim, lembro como se fosse hoje, pastor Osmar. E ele pôs a mão no meu ombro, me abraçou e falou: Deus tem um grande ministério para a tua vida, ele vai te levar em lugares onde você não imagina, e só descansa e confia nele. Então foi aí que Deus começou a fazer essa obra. Maravilha. A gente vai para um pequeno intervalo e aí na volta a gente volta conversando um pouco mais, e aí mais a fundo, sobre o ministério da Suzy agora com o CD solo, né? E ela tem saído aí, abençoado outros lugares. O pastor que está nos ouvindo, você que está aí na sua igreja, líder de jovens, vai poder convidar ela para estar cantando aí na sua igreja. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta, vai tomar uma aguinha, convida mais alguém para estar aí com você. A gente já vai para um pequeno intervalo, já volta. Só um minutinho. Aqui com a cantora Suzy Carfer, que está lançando um CD muito bacana, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, eu quero convidar você, pastor, que está aqui na região metropolitana de Curitiba ou em Curitiba, para participar conosco dos nossos cafés de comunhão. Toda primeira terça de cada mês, nós temos os nossos cafés de comunhão, e está aparecendo aí na tela o nosso site com todas as informações.
O pastor pode entrar no site e procurar ali a nossa agenda. Será uma alegria, uma honra recebê-lo. E você, pastor, que está aí em outra cidade, participe dos cafés de comunhão aí da sua cidade. Se ainda não existe um grupo, quem sabe você pode iniciar esse grupo, porque é um tempo muito especial, tempo de comunhão com os pastores. Eu estou aqui com a Suzy. Suzy, me diz uma coisa, me conta aí, a gente estava conversando sobre o sonho do CD. Eu também sou músico, nós já gravamos um CD há bastante tempo. Eu sei que essa maratona de gravar CD é um negócio trabalhoso, né? Como que foi isso aí para você? Realmente, pastora, a produção do CD ela demorou alguns anos, né? Então, mais ou menos 10 anos. 10 anos, olha Sim, só. não foi um trabalho rápido, mas eu creio que tudo foi feito dentro do tempo que Deus tinha previsto para a minha vida, né? Então, em cada fase eu pude ver a mão de Deus, eu pude ver Deus agindo, né? Mas foi todo um processo. Então, as primeiras músicas, quando eu comecei a compor, foi lá no ano de 2005, mais ou menos, e fui lançar o CD 10 anos depois, né? Então, foi realmente um processo lento, mas hoje, para a glória de Deus, ele está aí, né? Está na minha mão. Que bacana. É legal ouvir você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que um sonho, ou por exemplo, o próprio sonho de gravar CD, de ter um material como esse, necessariamente você precisa fazer em um mês, 2, né? E legal que você planejou isso e foi fazendo à medida que ia conseguindo. Sim. Foi assim, né? Sim, foi assim mesmo. Como eu disse, né, eu nasci em um lar que não era cristão, então isso também fez parte do processo, porque a gente teve que ir amadurecendo também na caminhada cristã, na nossa fé, e tudo isso também influenciou, obviamente, na gravação do CD. Então, eu creio que hoje eu tenho maturidade para poder ter um CD e poder ministrar e falar das palavras que Deus tem me entregue, né? Então, lá no começo, é muito legal, porque, inclusive, tem uma canção no CD que é Deus de Israel, que é a número 10, que é uma canção muito especial para mim, que foi quando Deus trabalhou em algumas áreas da minha vida. E o CD todo, ele é voltado para a cura, restauração. Então, as canções são sempre com esse foco para ministrar na vida das pessoas realmente aquilo que a gente viveu. Então, até Deus de Israel, que foi a primeira canção que Deus me deu, né? Legal. E o refrão dela é muito especial para mim. E também tem tocado a vida de muitas pessoas. E ele diz assim: então eu olho para ti, e quando eu sinto a tua presença, não sei explicar, Senhor, a paz que inunda o meu ser. Quebra as cadeias, cura as feridas, restaura as famílias e os sentimentos. É o Deus de Israel, o poderoso Deus. Olha que bênção. Então essa música, ela fala disso, de restauração, de cura, e que não há nada impossível para Deus, né? Amém. Então Essa foi aí letra que é sua. é minha, foi Deus que me deu. Coisa boa. Maravilha, olha só. E me diga uma coisa, o clipe é dessa música que você tem? Você parece estar gravando um clipe, ou gravou? Conta um pouquinho Sim, disso. a gente gravou agora no dia 6 de junho o meu primeiro clipe. Foi da canção Livre Sou, porque é uma canção também bastante especial para mim. E a gente começou a produzir porque é uma canção mais animada, mais para cima. Então, como eu estava sendo ali guiada pelos produtores, eles disseram, não, vamos gravar Livre Sou para começar com uma música mais animada. Mas a gente já tem previsto também gravar a música Não Temas, né? E mais outras canções. Essa Deus de Israel que você cantou, eu gostei demais. A gente pode ver um pouquinho desse clipe? Claro. Podemos ver? Olha só, então você vai ver um pouquinho do que vem por aí, o clipe da Suzy Kaffer. Eu vou mostrar para você em primeira mão, inédito, né? Nem foi para... Não está no YouTube, não está em algum lugar já, não? Ele vai ser divulgado agora no final do mês de agosto, setembro. Final do mês de agosto, setembro, mas você já vê inédito um pedacinho aqui no Núcleo na TV. Vamos ver um pouquinho.
Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O alto preço Ele pagou em meu lugar. Quando tudo parecia ser o fim, era um recomeço, uma nova chance de Deus. Livre sou pra te adorar, te adorar. Livre sou, pra sempre vou te amar. Jesus, 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 Jesus. Então, como você pode ver aí, ó, primeira mão aqui, inédito, ainda não foi para os canais aí do YouTube, o clipe da Suzy, Livre Sou. Fala um pouquinho, como é que foi gravar esse clipe aí, Suzy? Foi uma experiência única, né? Eu nunca tinha vivido esse momento, então foram mais de 12 horas de produção. Uau. Desde o início. Aí a gente teve muitos amigos envolvidos e eu até gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram ali comigo. A gente gravou na Chácara Monte Sião, também foi uma parceria abençoada, né? Legal. E é um pouco distante daqui, próximo a Palmeiras, então todas as pessoas se deslocaram até lá e se dispuseram a nos abençoar. Então foi um dia lindo. A gente estava num período de chuva e de frio em Curitiba, então eu vim orando. E eu até brincava na igreja que eu estava na campanha do sol, que eu estava orando, Senhor, deixa um dia lindo, né? Nos permita ter um dia lindo. Céus abertos. Sim. Então, no dia 6, quando a gente acordou, foi até engraçado, assim, porque o nascer do sol foi maravilhoso. E até tem uma cena no clipe, que é a cena final, né? Não vou entrar em detalhes, mas mostra esse dia lindo e eu sou eternamente grata a Deus. Eu estava nervosa, óbvio, né? Porque não é uma experiência fácil, era algo novo para mim, mas eu fiquei bem feliz. Que legal. Olha só, me diz uma coisa, como que o pessoal faz para te convidar? Porque você está trabalhando aí o CD e você tem um e-mail, você tem um telefone. Sim. Que já vai, inclusive, estar aparecendo aí. Mas você vai até as igrejas, como que está essa questão das agendas? Fala um pouquinho para nós. Sim, na verdade, eu já ministro há 15 anos. Desde que eu me converti, eu já comecei a fazer eventos, já comecei a ir nas igrejas para ministrar. Então, hoje, eu tenho a minha banda, né? Sempre que a igreja nos proporciona isso, eu levo os meninos. Eles são uma bênção, foram separados por Deus para estar comigo. Eles têm a mesma visão, estão no mesmo propósito, que é abençoar realmente a vida das pessoas. Legal. Então, em alguns momentos eu vou sozinha, com voz e playback, em outros eu levo a banda reduzida ou banda completa. E tem sido uma bênção, pastor. A gente tem ido em todas as igrejas que o pastor pode imaginar. E cada uma a gente tem uma experiência nova e algo muito especial, sabe? Que bênção. Então, olha só, você que está aí, é líder de ministério de música, de jovens, ou pastor mesmo que está nos assistindo, você pode convidar a Suzy para ministrar aí na sua igreja e levar uma palavra também. Você prega também, Suzy, não? Ainda estou me preparando para isso, mas eu já senti muito forte o chamado de Deus, porque na música a gente não deixa de ministrar, pregar a palavra. Olha né? Só, então se quiser chamar a Suzy também para pregar, já pode, porque eu sei que ela não vai fugir aí. Você do Paraná, de São Paulo ou de todo o Brasil e até fora, pode convidar a Suzy, os contatos dela estão aparecendo aí. Suzy, eu achei muito legal quando você falou do tempo que levou para a gravação do CD. Isso eu acho que vale a pena compartilhar com aqueles que têm um sonho, né? Achei bacana a questão da perseverança, a sua perseverança em 10 anos em não desistir do seu sonho. Isso foi muito legal. Que conselho você poderia dar
para aquele músico, para aquela cantora ou para aquele cantor que quer gravar um CD e começar do zero, assim, o que você diria? A primeira recomendação, né, que eu daria é que você tenha fé. Se Deus ele tocou no teu coração e você sente que esse seu chamado ele é realmente divino, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem um chamado para alguma área qualquer, não só da música, e a gente acaba se frustrando por não viver a vontade de Deus. Então, se você sente que esse chamado ele realmente veio de Deus, então tenha fé. Creia, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Seja hoje, amanhã, daqui a alguns anos, não importa, não desista. Ainda que a gente tenha dificuldades e lutas, tudo isso Deus tem usado para trabalhar nas nossas vidas, né? Porque Ele quer realizar as coisas de forma perfeita, plena. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz que Deus ele começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele é fiel para completá-la. Por isso, como diz o tema desse CD, né? Baseado na promessa de Isaías 41:10, onde Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e sou eu que te sustento com a minha forte mão. Então, esse é o conselho que eu deixo para as pessoas, sabe, pastor? Glória a Deus. Se Deus ele tem algo para a sua vida, não desista. É verdade. Tenha fé, porque Ele vai fazer, Ele vai Tá vendo completar. como ela prega? Ó, vocês estão vendo aí, ó? Aí, pastor, ela prega legal aí, pode convidar valendo. Ô, Suzy, achei muito legal a sua história. Também é bacana a gente falar que não é só querer gravar, mas tem que buscar produtores, né? Como você buscou aí o nosso amigo o Misa Júnior, que é um produtor assim fantástico. Buscar conselho também de pessoas que já fizeram isso, como Samuel, né? Isso é importante, Sim. né? Não é só querer cantar, mas também buscar conselho, né? Sim, com certeza, pastor. Quando a gente está falando de ministério, a gente tem que estar envolvido de pessoas que realmente servem a Deus, pessoas que têm o mesmo propósito e que vão poder agregar a esse ministério. Então, verdade. sem dúvida, isso foi um diferencial. Eu sempre orei e pedi para Deus colocar no meu caminho pessoas que tivessem nessa mesma visão, sabe, pastor? E hoje eu sou grata porque tudo aconteceu da forma que Ele queria, como Deus sonhou, porque foi um sonho que nasceu primeiro no coração de Deus. Com certeza. Né? Então, sem dúvidas, isso é importante. E tem que ser regado a muita oração e direção também, né? Sim, com certeza. Suzy, muito obrigado. A gente já está chegando ao final do programa, infelizmente. E muito obrigado pelo presente. Você que está aí em casa, as informações da Suzy, né, está aí aparecendo para você. Você pode pegar mais informações de como acessar o material dela. Suzy, Deus abençoe, que Amém. portas se abram e você possa voltar aqui mais vezes com o segundo, o terceiro e o quarto CD também. Hein? Amém, pastor. Com certeza vai ser um prazer para mim voltar aqui novamente. Que Deus abençoe também a sua vida. Continue usando a todos vocês do núcleo. Amém. Eu creio que Ele já tem usado e grandes coisas Ele ainda vai fazer através de nós. Amém. Obrigado. Deus abençoe então a sua vida. A semana que vem a gente volta. Obrigado por ter ficado com a gente. Deus te abençoe.